Pai do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, que Deus possa abençoar a todos. Quem vos cumprimenta é o irmão Wender em Cristo, o irmão em Cristo Wender. Irmãos, quero dizer para todos que para mim é um motivo de grande alegria estar aqui hoje, né? Trazendo uma palavra do Senhor. Estava aqui orando, irmãos, senti uma vontade muito grande de deixar essa mensagem para os irmãos. E também fazer uma oração e pedir a Deus para que visite nosso irmão Carlos, lá de Goiânia, porque nosso irmão Carlos, por algum motivo, está passando por um momento de dificuldade. Mas eu quero dizer para todos que, irmãos, não tem vitória sem batalha. Não existe vitória sem batalha. Todos nós que seguimos a esse Senhor maravilhoso chamado Jesus, sempre nós temos batalha, né? Então não é fácil para ninguém. Essa caminhada ela é difícil, ela não é fácil. Essa caminhada ela tem espinhos, tem pedra, e nós temos que aguentar e passar por esses obstáculos. Então, também nós temos passado por um grande obstáculo também, mas aquele que segue e entrega a sua vida para Jesus jamais será confundido e derrotado. Porque até hoje eu nunca vi a luz ceder para as trevas. Até hoje eu não vi um servo de Deus mendigar e nem sofrer na mão de Satanás. O verdadeiro servo de Deus, ele chora à noite, mas ao amanhecer, a alegria vem, o sorriso vem, né? Então, irmãos, temos que ficar firme. Quero deixar aqui uma palavra que fica em 1 Coríntios, capítulo 16, somente no versículo 11, que Jesus fala assim, ó: ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. Amém? Oh, palavra maravilhosa. Então, essa foi a palavra que Deus me deu hoje pela manhã, né? Irmãos, é difícil a gente ver os irmãos da gente sofrer e a gente não poder fazer nada. O que a gente pode fazer é oração. Essa é a arma maior que nós temos em nossas mãos. Jesus, quando ele falou assim, olha, aquele que crê fará coisas maiores do que eu fiz aqui na terra. Então, a palavra diz também em Mateus 10, em meu nome curarão os enfermos, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome ressuscitarão até os mortos. Então, para você saber o valor e o poder que tem no nome do nosso Senhor, né, que é Jesus Cristo. Através do nome dele, nós expulsamos os demônios, curamos a enfermidade e ressuscitamos até a pessoa depois de morto. Assim como Jesus próprio ressuscitou Lázaro, né, após 4 dias, achei 4 dias, ele estava morto, Jesus ressuscitou. Né? Então, o poder de Deus é tremendo, é majestoso, é Deus forte. Esse é o Senhor que sirvo e que creio que muitos dos irmãos também servem e acredita. Então, essa semana mesmo eu estou lutando uma luta tão grande com o testemunho de Jeová, irmãos. Ore para os testemunhos de Jeová, porque os testemunhos de Jeová não que nós falamos mal dele, mas é um povo que não acredita em Jesus assim como os judeus não acreditou. Não tem Jesus como Deus, não acredita em inferno. Então, irmãos, nós temos que orar por ele, por eles todos, né? E Deus vai dar essa vitória e vai abençoar aqui essa alma que eu estou lutando. Vai ser pela honra e glória do nome dele. Amém? Irmãos, quero deixar essa palavra aqui, ó. É um livrinho que eu tenho de meditação. Toda manhã eu gosto de ler. Não é Bíblia, mas com referência da Bíblia. E é um texto de reflexão e dá referências bíblicas também. A leitura bíblica é 1 Crônica, capítulo 16, verso 8 a 11, onde ele nos dá uma explicação. Ele fala assim, ó, preste atenção. O texto bíblico que você acaba de ler é o Salmo da Gratidão de Davi. Ele exalta a Deus por seus grandes feitos e nos faz um convite. Que convite seria esse? Davi foi um grande e poderoso rei
que aprendeu algo muito importante ao longo da sua vida: a necessidade de olhar diariamente para o Senhor e sua força. Davi foi um homem de guerra e, em alguns momentos, enfrentou exércitos bem maiores do que aquele que ele tinha à sua disposição. Mas também tinha clareza de que as batalhas não eram vencidas pelo poder militar, mas pela força do Senhor. Às vezes, estamos tão ambientados nesse mundo em que vivemos que conduzimos nosso dia a dia baseado na nossa própria força. Tomamos nossas decisões e trilhamos nosso caminho. Contudo, frequentemente, ficamos exaustos e cansados das batalhas de nossa vida. Esquecemos-nos de algo importante e fundamental: olhar para o Senhor e buscar a sua força. Quando o povo de Israel tomava a decisão equivocada de deixar Deus em segundo plano, amargava derrotas e sofrimentos. Não é diferente conosco. Se não estivermos olhando para Deus, é evidente que estamos com os olhos fixos em algo diferente. E isso não é bom. Deus não divide nossa atenção com outras coisas, pois sabe que toda vez que tiramos nossos olhos dele, trazemos dificuldade para a nossa vida. Nem sempre experimentamos imediatamente o efeito devastador da falta do foco do Senhor, mas certamente no futuro as consequências virão. Busque hoje a face de Deus, olhe para a sua grandeza e poder, olhe para o seu amor que nos alcança em meio à nossa rebeldia. Olhe para Jesus, seu Filho, que foi pregado na cruz para que fossemos salvos. E no seu dia a dia, conte com a força do Senhor para enfrentar a qualquer batalha. Deus quer estar diante de você e também pôr-se ao seu lado para que você nunca esteja sozinho, seja qual for a situação. Quando nossos olhos se fixam em Deus, compreendemos que não há nada melhor do que continuar olhando para Ele. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, é o que está acontecendo com o nosso irmão Carlos. Né? Peço a Deus que Deus visite ele agora, essa manhã de quarta-feira. Que assim como esse Senhor que tem o poder, que ajudou Davi, né, nessas batalhas, que ele possa ajudar o irmão Carlos e muitas pessoas que assistem esse vídeo aí agora também. Né? Que Deus possa abençoar também os missionários, os pregadores da palavra, os pastores. Quero dizer para os irmãos de Goiânia, meus irmãos, amigos, companheiros, que eu não quero que leve a mal, eu não quero que sejam ignorantes, mas nós precisamos, antes quando eu comecei a pregar o evangelho na rua, eu pedia para as pessoas não irem mais na igreja, porque hoje, irmão, nós estamos vivendo uma época difícil, onde nós vemos as pessoas hoje apostatando da fé e fazendo a casa do Senhor em comércio, né? Fazendo sensacionalismo acima dos púlpitos, né? Até dançando e fazendo mímica, né? Fazendo teatro dentro da igreja. Isso acaba com a fé de qualquer pessoa. Mas nós não podemos olhar para isso não, irmãos. Tem muita igreja ainda que tem fidelidade e compromisso com a palavra. Né? Então, antes, no começo, eu falava para as pessoas não irem mais na igreja, deixar a igreja e ficar na Bíblia. Mas foi passando o tempo, Jesus me repreendeu. Jesus disse em Hebreus 12:6: Eu repreendo aquele que o amo, e aquele que ouve a minha voz e aceita é chamado como filho, mas aquele que não aceita é chamado de bastardo. As próprias palavras do Senhor. Então ele falou para mim que não era mais para dispersar as ovelhas do campo. Não precisava chamar, mas também não era para mandar sair. Irmãos, assim como nosso corpo precisa de comida, de bebida, de arroz, feijão, carne, água, a nossa alma precisa de alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Então, as pessoas eu peço aos irmãos aí de Goiânia e todos os lugares também, as pessoas que acertem esse vídeo, que
procure uma igreja. Mas procure, irmãos, aquela igreja que tem compromisso com a palavra. Que quando ele pregar lá na frente, você conferir, está tudo certo. Eu peço você, eu não, Jesus, o Senhor, pede você que procure uma casa de oração, não é congregação. Eu nunca defendi congregação nenhuma, de nenhuma dominação. Eu sempre defendi o sangue de Jesus que foi derramado por nós, defendi os pregos que foi cravados nas mãos e nos pés do nosso Senhor, e é por isso que eu prego o Evangelho. Não é por amor a mim mesmo, não é pela minha honra e nem glória, mas para defender e para glorificar o nome dele. Porque, irmãos, infelizmente, ainda tem muita pessoa que não conhece essa palavra. Irmão, eu tava lembrando aqui, eu tava fazendo uma reciclagem do meu curso, como todos sabem, eu sou vigilante. Eu tava fazendo uma reciclagem, renovando o meu curso, e eu tava pregando no meu curso. Porque assim, irmão, a gente que conhece Jesus, que tem prazer em falar nesse nome, a gente não consegue falar em outra coisa. Então, lá no meu curso, eu preguei para muita gente, sabe? Foram 5 dias de curso. Esses 5 dias eu creio que Deus chegou até em muitas pessoas. Mas uma delas, o irmãozinho lá, não sei, numa cidade longe, que foi fazer esse curso também, renovar esse curso, um homem muito rebelde, né? Porque essa profissão que eu trabalho é uma profissão que muita gente confunde as coisas. E também hoje os professores ensinam como matar. O meu professor lá mesmo, irmãos, era um sociopata. Para quem não sabe, um sociopata é a pessoa que tem distúrbio mental. E ele ensinava a todos nós como matar o bandido. Né? Todo momento ele manda matar, atirar na cabeça. Então eles ensinam, entendeu? Aí junta advogado, aí junta um professor de advogado, um sociopata como esse, e ensina a matar e como sair da condenação da justiça. Então, irmãos, hoje esses são os professores. Né? Então, nós estamos vivendo num mundo que o mal, o príncipe desse mundo, tomou conta. Eu pregando para esse irmãos, esse irmãozinho lá, falando de Jesus, ele virou para mim e falou assim: eu já ouvi falar nesse tal de Jesus mesmo. Eu já ouvi falar nesse tal de Jesus. Eu já ouvi falar que um dia ele vai voltar aí. Mas eu não acredito muito nessas coisas, não. Então, irmãos, você vê como que tá o evangelho. Então, é porque muitas pessoas dizem ser cristão. Muitas pessoas dizem ser evangélicos, servos de Deus, mas quando chega perto de uma pessoa, não tem coragem de falar, não fala o que Deus manda falar. Às vezes a gente fala coisa que a gente não quer, mas é o que está escrito em Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Procuro eu fazer a vontade do homem ou a vontade de Deus? Porque aquele que faz a vontade do homem não é servo de Deus, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu servo. Está escrito. Então, irmãos, nós temos que anunciar, chegar até onde não tem chegado, entendeu? Então, é por isso que a importância do evangelho. Jesus fala, ó, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todas as almas. Não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa. Então, irmãos, é difícil pra gente também, sabe? Mas uma coisa eu peço, não saia de igreja que tem fidelidade. Porque talvez o irmão faz uma coisa que você não gosta, não olhe para isso não. Fique nas igrejas onde tem fidelidade, onde o pregador fala e prega o que está escrito na Bíblia. Talvez é uma palavra mais dura, mas fica, olha. Então, irmão, eu não estou falando para você sair caçando igreja, mas se o seu coração estiver te pedindo, vai. Né? Então, irmãos, nós precisamos alimentar da palavra. Eu tinha isso comigo, que não era para ficar em igreja. Principalmente, eu vou numa igrejinha que tem aqui, uma muito humilde. Eu nem falo o nome, porque não interessa o nome da igreja, é casa de oração. Eu vou lá para adorar o meu Senhor, reunir junto com os membros. A igreja de Cristo somos nós. E nós precisamos de membros.
O corpo precisa de um braço, do nariz, da boca, do olho, da cabeça, de tudo. É assim a igreja do Senhor, precisa de membros. Não falo para você ir em nenhuma, mas é bom que você ouve a palavra. Bom mesmo se você tivesse uma casa para congregar com os irmãos, porque ali você estava alimentando a palavra. Mas, irmãos, tá difícil. Esse tempo que nós estamos vivendo está muito difícil. Se está difícil ouvindo a palavra e obedecendo, imagina sem ouvir. É o que está acontecendo. As pessoas estão desviando porque não alimenta a alma. Não tem como sustentar a alma, porque não alimenta. Então, irmãos, não sejam ignorantes. Alimente a sua alma nas igrejas, né, na verdade. Onde não tiver verdade, irmão, sai de lá. Onde o irmão, o pastor, o presbítero fica falando só em dízimo, em oferta, em benção, irmãos, ó, não tá mais em tempo de benção. Chega de benção. Chega de prosperidade. Chega de campanha. É precisando de salvação. Jesus disse em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A justiça é a obediência. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então não precisa estar tão assim atrás de bênção, não. Porque as bênçãos correm atrás de nós. Não precisa estar lá atrás de campanha. Campanha, irmãos, é para acorrentar a pessoa na congregação. Campanha em cima de campanha. E a palavra de Deus ela é para libertar a pessoa da corrente, das algemas. Não é para acorrentar, não é para algemar na congregação. Então, irmãos, ó, peça discernimento da palavra do Espírito Santo. Casse, procure a palavra do Senhor. Irmão Carlos, Deus vai te tirar dessa, irmão Carlos. Deus vai abençoar a sua vida. Deus vai te tirar. Não sei o que você está passando, não quero saber, mas Deus sabe de tudo. Conhece o nosso íntimo profundo. E Deus vai abençoar que você vai ser um grande servo de Deus, assim como você é. Amém? Deus abençoa. Oro também pela vida da irmã Marlene, uma irmã que eu conheci em Jaraguá. Oro também para os irmãos, todos, pelo irmão Zezinho, para todos os irmãos, para a irmã, a filha da Ana Cláudia, missionária Ana Cláudia. Oro pelo meu amigo, meu grande irmão, pastor Adilson Mendes, que está lá em São Paulo, por a família do irmão Dó, Kaique, os irmãos Sr. João, tudo, o irmão Manel, uma criança de 9 anos, irmãos, está levando a palavra em todo canto. Irmãos, é tremendo, Deus sabe quem usa. Então, irmãos, ó, Deus abençoe a todos, fique firmes, viu? Irmão Carlos, você vai sair dessa, no nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a todos, no nome de Jesus.